iniciando o dia 30 do nosso desafio Leitura do Corpo da Constituição Federal em 60 dias. Hoje vamos fazer os artigos 156 ao 156A. Esta parte referente a tributos, gente, é um pouco chatinha mesmo, faz referência a outros artigos que depois a gente tem que parar, ler, conferir, mas vamos bater nossa meta de hoje, que é a leitura, conhecer aqui por cima do que se trata esses artigos, ok? Começando então dos impostos dos municípios. Estamos na seção 5 dos impostos dos municípios, artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1, propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, 2, definidos em lei complementar. 4. Revogado. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel e, inciso 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Inciso 3, ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Parágrafo 1º-A. O imposto previsto no inciso 1 do caput desse artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B, inciso 6, do caput do artigo 150 desta Constituição, sejam apenas locatárias do bem imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, inciso 1, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2, compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput desse artigo, cabe à lei complementar, inciso 1, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, inciso 2, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Leitura novamente aqui do inciso 3. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Parágrafo 4º, revogado pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. Seção 5A, incluído pela Emenda Constitucional 132 de 2023, do imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 156-A. Lei complementar
instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte. Inciso 1. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Inciso 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3. Não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviço, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3. Inciso 4. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5. Inciso 5. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Inciso 8. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9. Não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos artigos 153.8, 195, inciso 1, a linha B, inciso 4 e 5, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 11. Não incidirá nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa nos termos de lei complementar que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 8, aqui inciso 13. Nós acabamos de falar o 12, agora vamos para o inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal.
Parágrafo 2º, para fins do disposto. No parágrafo 1º, inciso 5, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3º, lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4º, para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso 1, reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º, inciso 8. Inciso 2. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1 deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre, inciso 1, as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos, a linha A, a sua forma de cálculo, a linha B, o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente, a linha C, as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição. Inciso 2. O regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que, a linha A, o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços ou, a linha B, o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Inciso 3. A forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 4. Os critérios para definição do destino da operação, que poderá ser inclusive o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem ou da prestação, ou da disponibilização do serviço ou do domicílio, ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de, a linha A, crédito integral e imediato do imposto, a linha B, diferimento, ou, a linha C, redução em 100% das alíquotas do imposto. Inciso 6. As hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9. Os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. Parágrafo 6º. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para: inciso 1.
combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que a linha A serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 7. A linha B será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso, destinados à distribuição, comercialização ou revenda. A linha C será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e nos parágrafos 1º, 8. Inciso 2. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever: a linha A, alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo admitida em relação às adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 8. A linha B, hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 7, e em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no parágrafo 1º, inciso 8. Inciso 3. Sociedades cooperativas, que será optativo com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive, a linha A, as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, e pelas sociedades cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. A linha B, o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4. Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por sociedade anônima de futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 8. Inciso 5. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6. Serviço de transporte coletivo de passageiros, rodoviário, intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 8. Parágrafo 7º.
a isenção e a imunidade. Inciso 1. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. 2. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto nesse artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto, inciso 1, deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação nas esferas federativas, nos termos de lei complementar. Parágrafo 2º, inciso 2. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 deste parágrafo. Ok? Então, parágrafo 10. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa do impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29A, 198, parágrafo 2º, 204, parágrafo único, 212, 212A, inciso 2 e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela ainda o disposto no artigo 158, inciso 4, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156b. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio de comitê gestor de imposto sobre bens e serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o artigo 156-A. Inciso 1. Editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Inciso 2. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação
entre estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 3. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da Lei Complementar, inciso 1, os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 3, será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos estados e do Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no Comitê Gestor e na representação deste por servidores das referidas carreiras. Inciso 7. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. Inciso 1, 27 membros representando cada estado e o Distrito Federal. Inciso 2, 27 membros representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. A linha A, 14 representantes, com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e a linha B, 13 representantes, com base nos votos de cada município, ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos. Inciso 1, em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, a linha A, da maioria absoluta de seus representantes, e a linha B, de representantes dos estados e do Distrito Federal, que correspondam a mais de 50% da população do país. E, inciso 2, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a administração tributária da União
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relativas aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195-5. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Acabamos por aqui vamos consertar, porque na verdade a gente leu também o 156B. E aguardo vocês na próxima, pessoal!